Olá, tudo bem? Esse é o canal Sérgio Informa Oficial. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você é inscrito, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e deixa o seu like também. Para quem você queira, pode compartilhar esse vídeo. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fundo imobiliário. Fundo imobiliário. Eu vou falar um pouquinho sobre um tipo de fundo específico, mas eu vou explicar um pouquinho quais são os tipos de fundos que tem. A gente tem fundo de papel. Esse fundo de papel investe em CRI, CRA, né, CDB, renda fixa. Tem o fundo de tijolo. O fundo de tijolo é como se fosse um shopping. Aquele shopping, ele tem os lojistas que pagam o seu aluguel. Supondo que o dono do shopping resolva parcelar aquele aluguel, então ele pega o shopping, arruma uma administradora e transforma aquilo ali em um fundo imobiliário. Os investidores, uma das maneiras de ganhar é com a valorização. Uma outra maneira que o investidor ganha são os aluguéis que os lojistas pagam. Parte desses aluguéis vai vir para sua conta. Então o fundo imobiliário ele é muito bom por conta disso. Todo mês o dinheiro está caindo na sua conta. Então, teve uma pergunta aqui, onde que eu coloco, no setor de pergunta aqui, onde que eu coloco dinheiro para ter uma renda mensal? Fundo imobiliário é uma dessas. O fundo imobiliário, que eu vou falar aqui hoje, são vários fundos que você tem. Você entra lá na Bolsa de Valores, você está no Status Invest também, tem vários sites aí de fundo imobiliário. Então, você precisa estudar do que é composto aquele fundo que você está a fim de comprar. Tem fundo imobiliário que é de galpões logísticos, tem fundo imobiliário que é de shopping, tem fundo imobiliário de várias coisas. Então, o que acontece? De lajes corporativas, que são aqueles escritórios que tem no centro de São Paulo, em vários lugares. Então, o que acontece? Quando você compra um fundo imobiliário, você vai começar a ganhar todo mês aquela quantidade do aluguel que os lojistas, que os inquilinos pagam. Mas não é grande coisa. Um exemplo, eu vou falar aqui, eu estou com meu tablet aqui de novo. Então, meu tablet é meu caderno, tá? Então, o que acontece? Eu vou falar sobre um fundo imobiliário BCFF11. Esse aqui é um fundo de fundos. Você pode colocar na sua carteira 3, 4, 5 fundos imobiliários. Porque é bom você dar uma diversificada. Porque se um fundo tiver meio complicado, os inquilinos não estiver pagando aluguel, você vai ter outro fundo que vai estar te pagando. Tem aqueles fundos imobiliários também, que é um fundo de tijolo, que é um inquilino só. Então você tem que ficar muito esperto nessa parte aí, porque um inquilino só, se ele sai do imóvel, se ele deixa de pagar, qualquer problema que dá com ele é a única fonte de renda. Mas se você tem um fundo que tem várias outras empresas, né, um galpão logístico, um centro logístico que tem 4, 5, 6 empresas lá dentro, vai ser mais difícil para ter uma vacância e você não receber seu aluguel. Então vamos falar sobre o BCFF11. O BCFF11, ele deu início, o IPO. O IPO é quando que ele abre para o mercado comprar as suas cotas. Então ele deu início dia 16/6/2010. O valor de uma cota era R$100. Hoje essa cota está em R$84, R$85. Ela teve uma queda, né? Teve uma quedazinha. O ideal do fundo imobiliário é todo mês você ir comprando um pouquinho. Por quê? Supondo esse fundo imobiliário aqui, o mês passado, que é esse mês, ele pagou referente ao mês passado, ele pagou 40 centavos por cota. Então, ela está custando R$ 84,85 mais ou menos. Ele está pagando uma média mensal em porcentagem
de 0,47%. E tem uma vantagem que é fantástica, é fundamental aqui para todo investimento, para todo investidor. Esse dinheiro que você ganha do aluguel já é livre dos aluguéis, já é livre do imposto de renda. Então você está livre, não precisa pagar imposto de renda sobre isso. Apenas declarar, mas não precisa pagar. Então, eu fiz uma simulação aqui, supondo que a gente viesse investindo R$ 500 por mês durante 5 anos. Então, eu peguei aqui esse fundo, né, lá quando que ele deu início, dia 17/6, até o dia 17/5. O total investido nesse tempo todo, uma moto passando, né? Seria de 59.500. Você teria ganho de dividendo se tivesse investido. Porque quando você começa a comprar no primeiro mês, no mês seguinte, dependendo de quanto do dia que você começou a comprar, por exemplo. Então, se você começa a comprar no começo do mês, é bem provável que no mês seguinte você já receba o dividendo. Então, se você pegasse esses R$ 500 no primeiro mês, comprasse os R$ 500 no segundo mês, mais os dividendos, e comprasse. No terceiro mês, você somasse mais aqueles dividendos e os R$ 500 e fosse comprando, você teria reinvestido, você teria ganho de dividendos 32.578. Então você investiu 59 e já está ganhando 32 mil nesses 5 anos. É uma questão importante e interessante para você comparar com os outros títulos. Eu tenho vários outros cálculos que eu fiz aqui de 5 anos. Então você pode comparar o que é melhor. E se você não tivesse reinvestido, se você não tivesse usado aqueles dividendos para recomprar, de vez de você ter 32, você só teria ganho R$ 23.871. Eu tenho os cálculos que eu fiz aqui no meu caderno. Então, o seu total de patrimônio hoje, de vez de ser 59.500, junto com os dividendos, hoje você tem R$ 95.523. Então você pode ver que ele teve uma boa alavancada, ele deu uma arrancada bem legal. E tem outra, o importante nesses cálculos aqui, os juros compostos, é o longo prazo. Porque vai ter uma hora, você vai colocando lá R$ 500 todo mês. Você vai colocando R$ 500 por mês, R$ 500. Tem uma hora que aqueles R$ 500 que você está colocando, você já vai estar ganhando tanto dividendo que você vai comprar uma cota só com os dividendos que você ganhou. Daqui a pouco, os R$ 500 mais os dividendos, você já vai estar comprando 2 cotas a mais. Só de dividendos você vai estar comprando 4, 5, 6 cotas. E aí é aí onde que está o X da questão. A valorização junto com os dividendos e a recompra é muito boa. Tá? E se tivesse, aí eu fiz aqui um outro cálculo também. E imagina só, assim, 5 anos atrás, eu tivesse colocado R$ 10.000 e tivesse esquecido, tivesse deixado lá e tivesse reaplicando. Eu teria ganho de dividendo 13 mil, né? E o meu patrimônio hoje, né, seria de 21.622. Né? 21.622. Ué, mas não é 10 mil mais os 13? Só que a cota ela deu uma queda. Ela deu uma quedazinha, tá? Tem um outro procedimento no meio aí que de vez em quando algum fundo imobiliário ele vai comprar um outro imóvel, alguma outra coisa, e aí aumenta o capital. Aí ele vai pegar as cotas e vai te vender, porque você tem direito, ele vai te vender umas cotas um pouco abaixo do valor de mercado. Então, só nessa, o exemplo, você pode comprar essas cotas e revender. Você já vai ganhar por cota ali 7, 8, 10, 15 reais, 20 reais, depende do valor de mercado, né? Então, eu fiz um outro cálculo aqui também. Do seguinte, supondo que você quisesse ganhar aí um salário de R$ 2.000 por mês em fundo imobiliário, né?
Dá para você fazer isso. Ganhar R$ 2.000 por mês. Bom, agora eu vou me aposentar. De vez de eu comprar uma casa para alugar, olha, aluguel de casa é complicado. Eu sei como é complicado, não é moleza não. E tem outra. Se você fizer o cálculo do valor do imóvel e o valor que você recebe de aluguel, ixi, você vai até chorar. Então, supondo que você quisesse ganhar R$ 2.000 por mês de aluguel, quanto é que a gente precisaria ter? A gente ia precisar ter 5.000 cotas. Então, hoje ia ficar em torno de R$ 424.350. Se você quisesse receber R$ 1.000, é só dividir na metade. 2.500 cotas, R$ 212.175, né? O interessante do fundo imobiliário, depois eu vou fazer os cálculos passo a passo para vocês verem como que eu cheguei nesses valores aqui, mas o interessante é o seguinte, com R$ 500 você compra 5 cotas. 5 cotas, hoje esse fundo imobiliário está pagando 40 centavos por cota. Então, com 5 cotas, você vai ganhar bem pouco, né? Você comprou 5 cotas, isso, supondo que você começasse em janeiro. Com 5 cotas, você vai ganhar R$ 2. No próximo mês, você vai comprar de novo. Agora você já vai ter uns 10 fundos imobiliários, umas 10 cotas. Então, essas 10 cotas já vai te render R$ 4, mais aqueles 2 já formam 6. Depois você vai ter 12 fundos imobiliários. O somatório desses 12 com aqueles outros, né, vai ter 15. Então o somatório desses 15 com daqueles 10 e daqueles 5 que você ganhou, então em 3, 4, 5, 6, 7 meses você já vai ter o dinheiro para comprar uma outra cota. Daqui a pouco você vai estar com 30, 40, 50 cotas. Né? Você está com 100 cotas. 100 cotas vai dar 8.500 mais ou menos. Né? Só que com 100 cotas você já está ganhando 40. Né? Então você ia precisar de mais ou menos 16, 17, 18 mil, 18 mil reais para você estar ganhando, já tá ganhando dividendo para comprar outra cota. Nesse momento, você já está, o seu próprio patrimônio já está aumentando a sua bola de neve. Então, com aqueles R$ 500 que você colocava por mês, mais o dividendo que está caindo, o que vai te favorecer? Vai te favorecer no seguinte, que você já não vai comprar mais 10 fundos imobiliários, mais 5 fundos imobiliários. Agora você já vai estar comprando 6 fundos imobiliários. Vai ter hora que você vai estar comprando 7, 8, 9, 10 fundos imobiliários. E é aí onde o seu patrimônio e a liberdade financeira, né, o caminho da liberdade financeira vai se concretizando, porque vai chegando cada vez mais perto de ti. Peço a Deus que nos abençoe e que ajude a gente a passar por esse momento de dificuldade e que as coisas vão voltar ao normal, né, para que a gente possa investir com mais tranquilidade. Meus amigos, por hoje é só. Deus abençoe todos nós e é isso aí. Valeu!